Aproveitando aí que você está nos Estados Unidos, falando de Estados Unidos, o nosso querido Merval Pereira, né? Querido, mais ou menos, né? Ele está aí atacou recentemente suas colunas de ontem na Globo News, o presidente Lula, porque o presidente disse que a Lava Jato foi uma mancomunação de juízes e promotores brasileiros com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? E diz que com isso Lula poderia ser enquadrado aí na investigação de fake news coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Queria colher sua opinião, se faz sentido essa lógica que ele está usando, e se de fato poderia ter havido mesmo essa mancomunação. Me parece que sim. Queria ouvir sua opinião. Fake news, exatamente. Olha só, o Merval, aliás, de fake news, o Merval entende, né? Eu me lembro que eu fui vítima, nós que trabalhamos no caso da presunção da inocência, eu vou denunciar aqui uma fake news que o Merval fez. Aliás, está nos textos que eu escrevi à época, e nós falávamos aqui no DCM. O Merval dizia, se o Supremo Tribunal decidir pela presunção da inocência, 170 mil criminosos, estupradores, proxenetas e blá, 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 serão soltos da noite para o dia, inundarão as ruas, etc. Cara, foi muito difícil, eu sofri muito, porque eu fui o autor de uma das ações, de fazer desmentir isso. Há vários textos meus no Conjur, e o Merval fazia essa fake news. O Merval e nunca pediu desculpas pelos erros que ele cometeu, entende? Então, ele entende bem desse assunto. Essa história da participação americana está documentada. Os acordos que foram feitos, a Petrobras de vítima, ela se tornou uma espécie de vítima que paga a multa por ter sido vítima. É fantástico. Aliás, esse dinheiro dessas multas todas até hoje eu não sei, né? Porque estamos esperando. Quem levantou tudo isso foi o juiz Apio, que acabou pagando o pato por isso. E até agora a gente não sabe bem onde estão esses bilhões aí. Essa coisa está muito fugidia. O Merval Pereira poderia ser muito mais útil se ele cobrasse da Lava Jato ou da extinta Lava Jato onde estão esse dinheiro, como foi feito, em que circunstâncias. E isto que ele disse, o Lula tem absolutamente razão de que havia uma conspiração. O Sérgio Moro é a conspiração. O Sérgio Moro, a tese, o Sérgio Moro é o sujeito, eu escrevi também isso, mostrando o seguinte, que o Sérgio Moro é o sujeito que tinha uma borracharia e 100 metros antes ele jogava prego no asfalto e consertava os pneus. Ele, quando saiu, depois entrou na Álvares e Marchal para cuidar daquilo que ele ajudou a fazer. Tem até uma frase em latim que trata disso, que é venire contra factum próprio. Ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Tudo isso aconteceu. Eu fico impressionado que ainda tenha gente que tenha dúvida de que isso tenha acontecido. Ora, fatos existem. O presidente apenas falou do que existiu, de que está comprovado. Para vocês terem uma ideia, provas do exterior chegaram dentro de pendrives. Eu fui advogado do ex-vice-presidente do Equador. Sabe como é que condenaram um ex-vice-presidente do Equador lá no Equador? Como? Com provas que o Ministério Público entregou num pendrive para os promotores de lá, sem passar por nada pelo aquilo que a lei determina. E aí isso foi anulado aqui no Brasil e hoje ele está livre lá.
provavelmente, com esse desastre desse presidente jovem que colocaram lá, ele venha concorrer junto com a Luísa, com a Luciana, não sei como é o nome que perdeu, lamentavelmente, ela perdeu a eleição no Equador, mas eu acho que o Dr. Glass e a candidata derrotada vão se aliar na próxima eleição para conseguir retomar o poder e colocar de novo o Equador nos trilhos, que hoje o Equador se transformou numa republiqueta dominada pelo narcotráfico, etc, etc, etc. Mas só para você ver que eles mexeram na estrutura. O presidente do Equador, o ex-presidente, está exilado. O Rafael está exilado na Bélgica, velho. E sabe que provas fizeram contra ele? Esse tipo de prova internacional, nesses conluios que aconteceram. Então, é disso que se trata, né? Eu me alonguei na explicação, mas é importante que se diga isso. Por trás dessas notícias e de colunas de jornais, há muito mais do que a nossa vã filosofia consegue explicar. Existe uma coisa que são fatos, existem autos processuais e existe tudo o que aconteceu. Quase destruíram. O Brasil teve um prejuízo e os números não são meus queridos amigos. Quem disse esses números foi o ex-procurador-geral da República, o doutor Augusto Aras. Mais de 100 bilhões de dólares foi o prejuízo causado pela Lava Jato. É disso que o Merval Pereira deveria dizer: a indústria pesada americana, petróleo, etc., foi quase destruída. Por quem? Pela Lava Jato. A indústria brasileira, né? Sim, a indústria brasileira. Você sabe o que aconteceu. Sim, o próprio doutor Asas reconhece que foi mais de 100 bilhões. Imagina 100 bilhões, o que você faz com 100 bilhões de dólares, por favor? Não de reais. É uma vergonha. O Merval Pereira não tem a dignidade de ter feito qualquer tipo de meia-culpa com o advento da Vaza Jato. Ele finge que a Vaza Jato não existiu. Não tem vergonha na cara. Um senhor, é uma pena que ainda tem espaço aí em fóruns públicos de debate.